Rafa, como vai você? Eu tô bem. É. Tô bem. Quando você pensou, você percorreu o quê? Eu fiz uma conta da proporção. Então eu tô mais pra bem do que não tão bem, por mais que existam coisas que tenham me deixado não tão bem assim. Sim. De onde você vem? Eu sou de Salvador, Bahia, do bairro do Uruguai, periferia de Salvador. E é isso, né? Venho de uma família muito batalhadora, muito com seus valores muito pautados na verdade, na autenticidade. E eu acho que às vezes também esses valores, por mais que sejam valores que podem nos apoiar, torna algumas coisas mais difíceis assim no momento que a gente tá vivendo hoje. Que eu acho que é tudo tão… tipo assim, às vezes é arriscado ser tão autêntica. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, é porque eu não consigo. Mas eu fico pensando, meu Deus, será que eu tinha que ser um pouco mais igual? E hoje, cada vez mais, eu vou entendendo que não. Eu tenho que ser quem eu sou, sem me preocupar com isso. Mas tem um preço. Tem um preço. Esse preço de ser autêntica, você pagou caro, cedo? Cedo. Eu tenho 34 anos hoje. E tudo que eu vivo hoje, de preconceito, de ser hostilizada, de ser maltratada, enfim. Eu falo isso numa questão da sociedade, né? Não é aonde eu trabalho, muitas vezes, não é com quem eu convivo mais. Eu falo assim, da pessoa não saber quem eu sou e já vir com um preconceito para lidar comigo. Eu vou comprar um pão, eu não sei o que é que eu posso encontrar. Eu vou pegar um carro de aplicativo, eu não sei o que é que eu posso encontrar. Mas eu hoje, com 34 anos, entendo que eu vivo isso desde os 5. Então acho que desde antes dos 5, né? Mas assim, eu tenho memória… Mas interessante quando você fala 5. Talvez nos 5 teve algo que te marcou. Eu tenho um aniversário de 5 anos que foi muito forte pra mim nesse sentido. Inclusive, não sei nem se vale a pena esse adendo, mas foi algo muito marcante, que foi o dia que os Mamonas Assassinas faleceram. É mesmo? Dia 2 de março de 1995. Nossa. E a gente passou a noite inteira ouvindo eles, e no domingo de manhã a gente ficou sabendo o que tinha acontecido e tal. Mas tem uma foto também nesse aniversário que eu tô assim e assim, com 5 anos. E aquela foto me incomodava muito, por muito tempo na vida, porque eu achava que mostrava muito de mim. Eu achava que eu tava muito feminina, que era uma pose muito… E não podia? E não podia de jeito nenhum. Inclusive, cada vez mais que eu vou vivendo, eu vou entendendo que eu me torno aquela foto. Mas aquela foto me incomodava muito ali, porque eu achava que mostrava muito de mim. E um dia, eu mandei pra uma amiga, já recentemente, tipo, olha que foto forte, eu acho essa foto intrigante e tal. E ela fez assim, pra quem você tá olhando nessa foto, amiga? Então eu não sei pra quem eu tava olhando naquela foto. Mas eu já tava nesse lugar que eu vivo hoje, que é de enfrentamento mesmo, tipo… Então assim, com 5 anos eu já estava nesse lugar. E isso me dói muito, porque eu fico pensando… Eu hoje sou professora também, né? Então quando chega uma criança de 5 anos, eu digo, meu Deus, 5 anos é o quê? É um bebê que anda, que já tá ali se comunicando, né? Mas, tipo assim, é um bebê. E eu não tive esse tempo. Parece que quando eu tinha 5 anos, eu já tinha a cabeça que eu tenho hoje. O que você lembra que você pensava aos 5? Ai, pô, eu me sentia muito deslocada. Muito deslocada, assim. Porque eu era retaliada no natural. Naquele momento eu não tava pensando se eu tava sendo mulher ou não. Se aquele presente que eu estava pedindo era de menina ou não. Eu só descobria que o que eu era, naturalmente, não era o certo quando o mundo me dizia. Então, sempre amei dançar. Tem uma foto também que eu tô assim, indo lá no chão, nesse aniversário. Eu acho que nesse aniversário eu começo a entender as coisas, né? Agora que veio isso.
Acho que foi nesse aniversário que eu comecei a entender que eu tava muito espontânea ali. E depois daquilo as fotos são outras. Meu olhar começa a ficar cabisbaixo. Eu entro num quadro de compulsão alimentar. É mesmo? Então, até os meus 16 anos, eu… Enfim, o peso que eu tenho hoje não era o peso que eu tinha com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esse corpo longilíneo, ele não era lá. Ele era o da criança até os 5 anos. E depois eu fui obesa de 6 anos, dos meus 6 anos até os 16. Esse espaço de ser você, esse movimento natural da criança, porque a criança, ela não está entendendo, né? O que pode e o que não pode. Ela simplesmente sente, Por isso que a gente fala da espontaneidade da criança. Então, provavelmente, você começou a ser tolhida ali. Isso. Né? Ali não pode, não faz assim, olha… Eu acho que eu já era desde antes. Você lembra? Lembro. Do quê? Eu lembro de estar sendo vestida para um aniversário. Uhum. E, assim, ia colocando a camisa e ouvindo, vai chegar lá, não vai dançar. Uhum. Toma a bermuda. Então, porque senão… enfim, as pessoas vão falar de você, vão falar mal de você, não vai ser legal. O que você entendia? Então, teve um momento que eu ouvia isso, chegava no aniversário, quando eu via, eu tava lá no meio da roda dançando. Uhum. E não ligava. Tipo, eu não guardava, né, a informação. Sim. Mas depois eu começo a entender que isso traz vergonha pra minha mãe. Quem você ama? Pra quem eu amava. Meu irmão, pra minha família, né? Uhum. Então, assim, tinha um aniversário, e aí eu dançava, e aí tinha uma confusão de, tipo, minha irmã com um primo meu, porque falou que, enfim, eu era afeminada. Então eu ia ouvindo aquilo, tipo assim… A gente tá indo embora dessa festa, o que eu registrava era isso. Estamos indo embora dessa festa porque você dançou e aconteceu esse problema aí. Então teve uma hora que eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo dos vizinhos, porque os vizinhos falavam. Então, se eu relaxo, se eu me solto, se eu sou eu machuco quem mais eu amo. Eu causo um desequilíbrio no meio, né? Eu prejudico. Então eu preciso me fechar, cortar minhas asas, né? Para corresponder, né? Para me encaixar. E para não ficar sozinha, né? Eu morria de medo de ficar sozinha. Porque eu achava que ia ser isso, assim, que minha família ia me abandonar uma hora. Interessante esse pensamento do abandono, né? De onde veio? Porque era o que eu sentia mesmo, assim. Porque, por exemplo, se eu tava numa festa e tava causando tanto problema, então eu achava que na próxima festa eu não seria levada. Uhum. Que eu ia ficar sozinha em casa. Teve uma situação, mas não foi nada dentro disso, mas minha mãe me perdeu uma vez no carnaval. E eu vivi essa coisa porque eu soltei a mão dela no meio da multidão. Nossa, que angústia. E aí eu fui sozinha procurar onde que iria ter uma proteção. Desespero. E sabia meu endereço. Você era uma criança? Isso, eu tinha uns 8 anos. Meu Deus. Então eu sabia meu endereço, eu sabia que eu não queria ir pro juizado de menores, eu tinha muito medo disso, isso ficava na minha cabeça. E agora pensando, eu acho que eu sempre achei que uma hora eu ia ser colocada num lugar de, tipo assim, ia dar muito trabalho. Eu sentia eu tinha essa sensação de que eu dava muito trabalho. Só que eu tava fazendo… Não era com o que eu fazia, era com o que eu era. Então, tipo assim, eu ensaiava. Quando eu chegar na próxima festa, eu não vou falar. Chegava na festa, as crianças brincando. Eu não queria brincar, porque se eu falasse, alguém ia falar. Eu já ouvi isso na escola, eu já ouvi isso na minha rua. Então, ir pro aniversário do meu primo, que era distante, eu dizia, lá eu vou conseguir disfarçar. Aí, não brincava. Uma hora, vamos brincar, eu ia. E quando eu ia, tinha uma hora, tipo assim, eu falava, 1, 2, 3, salve eu. Ah, seu primo fala igual a mulherzinha. Seu primo é mulherzinha. E aí eu voltava pra essa mesa do aniversário e não queria mais brincar, não queria mais falar. Eu começo a entrar nesse quadro de compulsão alimentar justamente quando eu paro de me expressar fisicamente e de falar. Eu parei de falar por uns 6, 8 anos. Muito possivelmente um quadro depressivo.
Sem consciência. Se você ver minhas fotos, acho que você vai ter assim… Muito possivelmente. Porque o olhar que era assim, o olhar vem pra… É um olhar assim, todas as… Mesmo o meu aniversário eu tô assim, tipo… Eu cansei de existir nesse tempo aí. Eu disse, já que eu não posso ser o que eu sou… Que é isso também, não era uma consciência assim, tipo, ser quem eu sou. É tipo assim, se eu não posso… Na verdade é como se tivesse desistido de existir, né? Eu disse, porque gente, não tem vai. espaço pra eu existir. Então eu vesti a roupa que queriam que eu vestisse, e tinha um comportamento que queriam que eu tivesse, muito CDF, né? Sempre tirava notas boas. Você se esconde atrás da gordura nessa hora, né? E dos estudos, né? Tipo, nota muito boa, então eu me sentia amada pela família. Sempre foi boa aluna. Muito boa aluna, muito boa aluna. E é isso, tipo, a família começa a aceitar muito mais, porque tipo assim, tira nota boa. Não fala na hora que não é pra falar. Eu cresci vendo outras crianças ao meu redor, primos, primas, sofrendo porque falou alguma coisa demais. Mas essas pessoas continuavam se colocando, porque foi aonde não se permitiu que fosse. Enfim, fazendo coisas de criança. E eu muito cedo já não dava esse trabalho. E eu ouvia muito, eu gosto de levar a Rafa, porque Rafa não dá trabalho. Claro, eu era uma pessoa que não falava, não me mexia. Eu ficava aqui, tirava nota boa, não causava nenhum problema. E não causava nada, né? Porque eu não estava pros outros, né? Pros outros. E aí foi um processo muito louco, assim, de internalização e confusão. Quanto tempo isso? É isso, a gente tá aqui 5 anos que eu contei a história, dos 5 aos 16. Nossa, bastante. Que é quando eu, um dia, passo pela escola de balé, vejo aquela atmosfera, tipo assim, o trânsito tá acontecendo aqui, mas tinha uma escola de balé, e que é um castelo, e o pessoal chegando pra fazer aula, e aquela música, e aquilo se conectou comigo, eu com 16 anos já, a rebeldia também ali, né, efervescente. E foi tipo, e é isso, tipo, eu falei assim, vou viver, eu pertenço a isso aqui, eu vou em casa e vou voltar, e não vou pedir pra fazer, eu vou fazer. Então tinha alguém ali, né? Tinha alguém. E aí é assim que eu faço, eu chego em casa, me arrumo, volto, me matriculo nessa escola, começo a fazer… Sozinha. Sozinha. E conheço pessoas que significam o contrário do que eu ouvia o tempo inteiro. Sobre ser gay, conheci outros meninos gays. Eu falo isso enquanto ainda, né, uma pessoa, um homem gay, lido como um homem gay. Conheci outros meninos gays que estavam viajando o mundo com suas danças, estavam ali, porque a gente na arte tem isso, a gente pode rodar o mundo, mas a gente volta para o nosso lugar. Então eu conheci aqueles exemplos de pessoas poliglotas, do mesmo bairro que eu, com a mesma paixão que eu, viajando o mundo, tendo sua independência. Não eram que tinham me falado sobre a dor, a solidão, as doenças. Me contavam que se eu fosse o que eu era, eu viveria uma vida que eu cheguei ali e disse, não, esses meninos são, e não tem nada a ver isso. E aí foi muito forte, porque ainda tive por um tempo que aceitar, que maluquice é essa, Rafa querer dançar, Porque ainda tinha esses ruídos em casa também, tinha né? esses ruídos, e é isso foi abafado por um tempo. Então quando eu falei, eu estou dançando, estou fazendo aula de dança, foi tipo, meu Deus, a panela explodiu. E não era só dança, né? Era estar com essas pessoas, era se encontrar, se sentir pertencendo. O pertencimento, eu acho que as pessoas até esquecem do quanto isso é vital para o ser humano. Eu falo que todos nós viemos a esse mundo para pertencer. E dependendo de quem somos e do quanto isso impacta na sociedade, nos pensamentos, no que é considerado e nos tabus e tudo mais, esse impacto é muito grande. A dor é muito grande. O não pertencer, ele gera um sentimento de solidão gigantesco. E é interessante que quando você fala do balé, da dança, eu acho que você fala de tudo. Você fala de diversidade, de liberdade, você fala de leveza, você fala de amor.
E acho que era mais que dançar, era se sentir incluída e poder existir de acordo com o que se é. Uhum. Porque é isso, né? Eu passei muito tempo na família, não me sentindo tão pertencente, na escola, a cada série, né? Essa expectativa de, será que eu vou participar de um grupo? Mesmo sendo desta forma que você me contou, você até falou CDF, né? Correta, tal, ainda assim sofria? Tinha aquela coisa assim, trabalho em grupo. Todo mundo queria fazer comigo. Mas o lanche não era a hora que as pessoas queriam estar comigo. É isso, bem assim mesmo. Trabalho, sob prova, tá em grupo, Rafa, tamo com o Rafa. Mas tinha esse lugar ali no dia a dia, não era a presença mais interessante. Eu tive sim, né, amigos, amigas, pontuais assim, mas essas pessoas também estavam sempre lutando contra alguém e dizendo, deixa a Rafa passar. Você aprendeu a colocar limites cedo ou demorou? Porque você é forte, eu vejo, essa necessidade de se sentir aceita e muitas vezes se submetendo a situações difíceis, se anulando para conseguir se encaixar, para se sentir amada, para não causar alteração e para sobreviver, claramente. Quando que apareceu esse movimento que eu vejo você hoje, essa força, esse movimento de limite? Não é do nada, é uma construção. Quando começa isso? Pan, eu contando tudo isso, eu sinto que eu nunca me abandonei. Eu me guardei. Tá. Mas não me abandonei. Eu sabia que uma hora eu iria existir. Só que eu tinha que primeiro capinar esse lugar para poder existir. Aprendi a colocar limites ontem de ontem, vamos dizer assim. Porque se tinha uma coisa que eu fazia era entender como é que você gostava das coisas e se adequar. E me adequar para não ficar só. Então aprendi isso. Pra agradar, né? Pra agradar. Aprendi isso com família, com vizinhança. Ninguém tinha o que dizer de mim, assim, porque eu dizia, não, a Pan gosta dessa decoração desse jeito. Era exatamente como você gostava que eu iria te presentear. Fulano gosta que fale, mas assim, eu falava desse jeito. Enfim, eu vivia para entender como as pessoas gostavam de ser tratadas e eu queria corresponder a isso. Na pandemia, eu terminei um relacionamento porque a nossa última discussão foi… Eu parei no meio da discussão e eu comecei a dizer assim, eu conheço essa voz do que esse meu parceiro me dizia, né? Esse meu marido, naquele momento ele era meu marido, me dizia. Então ele dizia, você é isso, você é aquilo, parará, parará. E eu comecei a dizer assim, eu reconheço essa voz. Eu reconheço essa voz. E olhando pra ele assim, foi catártico mesmo. E eu fiz assim, eu me digo isso. E aí quando eu entendi isso na minha cabeça, eu disse, o que é que eu tenho que fazer? Eu disse, terminar esse relacionamento e procurar uma terapia. E aí eu volto e falei pra ele assim, terminou. O que ele dizia? Ah, você é promíscua. Você… É dentro desse campo do promíscuo. Porque é isso. Enquanto criança, brincando de dançar, brincando de boneca, brincando, eu sempre fui interpretada como a… Posso usar essa palavra assim? Você libera… Lógico. O viadinho. E esse lugar do viadinho era um lugar totalmente sobre conotação sexual, com 5 anos. Então violento isso. Muito violento. Eu acho isso assim um crime. Inclusive agora que cada vez mais que eu me aceito, eu tenho entendido que essas pessoas que eu ainda reencontro com elas quando eu volto a Salvador, porque tá na vizinhança, aquele primo X e tal, que eu não quero de fato, porque mesmo sofrendo tudo isso, eu ainda queria que essas pessoas me amassem. Então eu não queria ser quem eu era pra não ser esse viadinho. Era sempre nesse lugar do erotismo. E com 5 anos. Então eu tive que lidar com essa consciência desde esses 5 anos. Então quando esse meu namorado, nosso namoro foi muito permeado por esse lugar, assim.
Foi o primeiro namorado que eu tive na vida, aos 28 anos. E foi muito bom por um momento e tal, mas O depois… que ele te transmitia? Ele me condenava. Ele me condenava, assim. Por mais que a gente estivesse num momento muito maravilhoso, em alguma situação, tinha a hora que ele ia cismar com alguma coisa. Então tinha uma ambivalência. E… Ora era bom, muito bom. ora parece que ele atacava. Isso. Você nunca sabia, você nunca podia relaxar. Nunca podia relaxar. Né? Que é o que você conta da infância. Na hora que eu tô podendo ser eu, pá! Né? Então ele deixava a relação insegura. A insegurança, ora parecia excitante também, antes de você perceber dessa violência, porque essa ambivalência que cursa com o desejo, o lado bom, mas também o lado ruim, é agressivo. Uhum. Eu, assim, pensando aqui agora, inclusive, foi meu primeiro namorado. E foi a pessoa que eu tive, assim, ele me escolheu, ele tá comigo, ele gosta de mim. Então, eu abri muito meu coração pra ele. E o que me doía era justamente isso, que quando a gente estava numa situação delicada, ele trazia tudo isso que eu tinha confiado, que eu não tinha falado pra ninguém nunca. E eu falei pra você naquele dia, amor. Então ele me trazia isso e eu me sentia abandonada. Eu dizia não, ele não me escolheu, ele não estava comigo. E parecia que ele se juntava ao grupo que eu sempre tô vendo esse grupo, assim, né? Tipo, aqueles que não me querem. Essa ferida do abandono, né? Ele cutucava, enfiava o dedo ali. Uhum. E aí eu entendi que eu precisava fazer terapia e terminar o relacionamento, e foi isso que eu fiz. Terminei o relacionamento. Foi difícil? E foi porque eu morava sozinha, ele morava com os pais, então ele ficava muito mais na minha casa. Então, depois que ele foi embora, na pandemia… Nossa. Eu fiquei convivendo com aqueles fantasmas da gente, né? Ia na cozinha, tinha as memórias da gente. Ia no quarto, tinha as memórias da gente. Enfim, a casa tinha as memórias da gente feliz. Mas lidei com isso e depois de 6 meses sozinha nesse apartamento, pós-término, pandemia em São Paulo, eu voltei pra Salvador. E já fazendo terapia, né? Já fazendo terapia. E é isso, voltei pra Salvador, voltei pra esses lugares, pra essa casa que eu morei a vida inteira, já uma outra pessoa. E o processo terapêutico foi, eu costumo dizer que ele não foi me levando pra minha transição. Ele foi tirando as camadas que encobriam simplesmente quem eu era. Porque hoje, Pan, eu gosto de falar que eu tô muito mais em destransição do que em transição. Me explica. Porque a minha transição foi quando eu tinha 5 anos e eu tive que sair do que eu era para virar o que gostariam que eu fosse. Então eu entendi como é que eu achava meu irmão aceito. Você imitava? Eu fui imitar meu irmão. Fui imitar andando meu irmão, fui imitar como meu irmão falava. Foi assim que eu pude, entrei na academia, porque eu precisava ficar com o corpo do meu irmão, porque dali vinha… Um personagem, né? Um personagem. Então… ali, pra mim, eu tava me tornando uma coisa que eu não era. Hoje, cada vez mais, eu me sinto eu. Eu sempre brinquei com essas roupas feitas de lençol, quando ninguém tava vendo. Diversos figurinos. Eu tive um personagem agora, a Vibrata, que ela era toda feita com amarrações. E quando chegou o figurino, eu fiquei olhando pro figurino assim, besta, como diz na minha terra. Tipo, meu Deus, essa roupa eu tive pequena. Porque eu pegava o lençol, amarrava, era uma saia, amarrava, era a bota, amarrava. E eu tive um figurino todo disso, sem nunca ter comentado com a equipe de figurino. E aí tudo eu vou vivendo hoje. Tipo, teve a estreia também no musical que eu tô coreografando aqui, que eu fui com um vestido esvoaçante amarelo e eu tava tão eu naquele dia. O que isso representa? Paz. Hoje eu consigo lidar com o que vier do mundo. Porque hoje eu tô em paz comigo. E assim, é isso. Por isso que eu falo da destransição. Hoje eu não tô preocupada se eu tô feminina, se eu tô… Eu já me preocupo se eu tô eu. Não me interessa também estar feminina e não estar à vontade. Hoje o meu parâmetro é estar à vontade. E houve uma associação também com
o não ter mais medo de ser abandonada? Porque me parece que o abandono durante muito tempo foi uma sombra e ao ter a certeza que, bom, talvez algumas pessoas realmente não gostem de mim, daquilo que eu sou, ou talvez muitas. Talvez eu frustre, magoe, decepcione, desaponte, mas as que estiverem comigo, eu terei a certeza que me veem e que estão inteiramente ao meu lado, me enxergando. E não só eu confiarei no que eu recebo delas, como eu poderei ser eu com elas. E nesse desprendimento do medo da sombra, tem-se a certeza que, muito embora possa ser abandonada, você nunca vai se abandonar, Sim. né? Assim, eu entendi que, que a gente vai percebendo pelo caminhar da vida, né? Fui entendendo que todo mundo gostava de mim, mas quando eu lidava com o aluguel que tinha que pagar, com a frustração na carreira, com as situações difíceis da vida, eu lidava sozinha. Por mais que eu tivesse pessoas que estavam ali me acolhendo, tinha hora que era eu na minha mente, eu na minha casa, enfim. Você com você. Eu comigo. E a Rafa, essa que você tá vendo hoje, mesmo dentro desse contexto, ela nunca deixou de existir. Eu sempre cheguei da escola e vi a Rafa. Com 7, com 15, com 20, com 30, eu sempre tive um momento que eu chegava em casa e me travestia, vamos colocar nesse lugar, com porta trancada, e aquilo me dava uma paz. Teve um momento que eu olhei e disse, gente, mas se essa paz que eu tanto tô buscando fora tá aqui, chegou a hora, tipo, é aqui. E aí eu começo a aceitar isso, e aceitar, entender, e pra mim fica assim, quem tiver de estar, vai ter de estar. Agora não quero mais ficar entendendo como é que todo mundo prefere, eu quero saber como é que eu prefiro. Até pela força disso em você, né? Não, e aí, amor, tipo assim, quando eu olhei pra isso, foi uma fogueira que se acendeu, que eu já não conseguia mais pensar em outra coisa. Eu estava em cena, no musical que eu tava fazendo, foi o último musical que eu fiz ainda numa figura masculina, e eu entrava e aquela roupa pesava em mim. E eu sentia a roupa pesando, eu olhava pro chão, eu tenho essa memória, assim, o linóleo com as luzes, né, os holofotes, e eu dizia assim, eu tô interpretando dois personagens. Eu tô interpretando a mim e interpretando o personagem a mim, porque eu ficava preocupada se eu tava transparecendo a feminilidade, eu ficava... Isso por muito tempo foi inconsciente. Mas conforme eu fui dando vazão, isso veio dizendo assim, é pesado mesmo, meu amor, ficar aí fingindo que você não é algo que é muito mais natural pra você. Eu tô aqui naturalmente, desde então. Mas a figura do abandono, ela foi transferida pro lugar dos relacionamentos. Você percebe isso Percebo, em vários momentos? percebo. Tô sempre lidando com esses encontros que me trazem pra esse lugar de vou estar, vou estar, vou estar. E no momento essas pessoas me abandonam, ou enquanto ideia, ou enquanto companheirismo e parceria mesmo. Posso contar uns casos pra você entender? Por favor, Eu disse, eu quero contar esses casos lá. conta Porque pra eu acho mim. que não só eu, como muitas pessoas Conta pra trans, mim. travestis, vivem isso. Por exemplo, eu tive uma situação que uma pessoa foi numa festa que eu tinha convidado e chegou nessa festa, eu fiquei muito feliz que essa pessoa foi nessa festa. Chegou uma amiga minha cis e essa pessoa paquerou essa amiga minha cis e ficou com essa amiga Mas minha estava com cis. você? Essa pessoa tinha ido pelo meu convite para essa festa. E aí eu tive que lidar com isso, porque esse lugar também, assim, tipo de... Eu sinto que é um corpo... O que chega pra mim é que é um corpo impossível de receber amor. É um corpo impossível de receber merecimento. Não é merecimento, é tipo afeto, carinho, respeito. Porque, por exemplo, eu vejo no rosto dos homens
né? Que são as pessoas que me atraem, que O que te atrai? eu gosto de… Que profundo. Eu acho que eu sou atraída por segurança. Mas o que chega pra mim é a prova de uma insegurança. Me descreve o rosto da segurança. Eu acho que essa segurança tem um rosto quadrado. Acho que tem um semblante muito masculino. Acho que tem um corpo firme e forte. Acho que é essa figura, assim. Eu sinto… Tem muito mais uma organicidade pro quadrado do que qualquer outra coisa, assim, quando eu penso aqui. Tipo, do que isso me atrai, desse rosto, desse corpo. Você me descreveu o físico. Eu quero saber quais são os comportamentos que te transmitem segurança. E faz com que você se atraia por eles. Agora pensando, eu acho que eu me atraio pela insegurança. Escreve. O que você pensou? Que tipo de comportamento que você identifica como, nossa, isso deveria ser seguro? É porque assim, quando você perguntou, eu pensei nas pessoas Claro. que vêm me atraindo, né? Uhum. E é isso, assim, o que eu sinto é que essa pessoa vai estar comigo, mas eu morro de medo que essa pessoa me abandone. E uma hora ela vai me abandonar. E aí eu fico sempre nesse lugar de tipo… com medo de falar do que eu espero da situação, deixo que a pessoa decida. E eu sinto também que eu faço a pessoa feliz, que essa pessoa gosta de se sentir que essa pessoa se sente bem ao estar comigo, mas ela não se preocupa como eu me sinto. E eu também tenho medo de falar de que aquilo é importante pra mim e de que aquilo significa pra mim. Até porque eu acho que essa pessoa vai virar e vai falar assim, tipo, tá louca. Claro que não. Claro que não vai rolar. Por mais que role. Porque tem isso também. A minha puberdade, ela se deu com relações escondidas, perigosas, e que depois a gente tinha que fingir que nada aconteceu. Proibidas. Então, eu sinto também que eu trago esse lugar do que é real, do que é a mente, do que é que a gente não pode falar que está acontecendo. A gente só vai sentir, só vai viver, mas a gente não vai tornar isso real, né? Porque quando essa pessoa chega nessa festa e fica com minha amiga, de fato, não tinha uma conversa sobre estamos tendo um relacionamento, você tá vindo pra ficar comigo. Não tinha isso. Mas toda a condução disso era de que era isso. O que você sentiu? Claro que sim. O que você sentiu ali? Me senti abandonada, me senti valendo menos do que 50 centavos, porque eu acho que… eu sempre falo isso assim, né, para minhas amigas quando eu tô nessas crises. Eu falo, se eu não me interesso por uma pessoa, eu vou deixar muito claro que nós somos ali colegas. E, a depender da situação, eu ainda vou também, tipo assim, se com outra pessoa deu match, né, eu vou dizer assim, eu vou sentir um lugar de tipo, vou ficar ali num canto que não precise ofender essa pessoa. Tipo, eu levo em consideração isso e já vivi situações como essas. Ali ele morre pra você? Ou ali ainda existe uma atração, ainda existe uma história que você se conta sobre aquilo e há a possibilidade de revê-lo? No momento,
é assim, de uma ira Tá. que pouco vem na minha vida, mas nesses momentos eu me sinto muito desrespeitada e muito irada. Uhum. O que eu acho bom. Muito irada. Uhum. E acho de uma injustiça muito grande, assim. Então, vou pra esse lugar do… Mas a minha dúvida é, ele é deletado da sua vida ou ainda há espaço para que aquilo seja explicado e você considera revê-lo? Há um espaço para que eu consiga… para que eu considero que ainda possa revê-lo. Uhum. Mas me prende muito, por muito tempo, pensar sobre aquilo, pensar o que faltou em mim, pensar o que eu não fiz. Você percebe que tem sempre um movimento de culpar-se? Você volta para você. O que faltou em você, o que você não fez, ou mesmo tentando justificar o injustificável. Poxa, foi um momento, porque ele estava assim, porque foi isso. Não falei. E por mais que haja raiva, eu fiquei um pouco em dúvida se a raiva era realmente sobre a conduta dele, ou se você volta para si, rumina, vem todas essas sombras da história, e aí acaba, né, a noite, enfim, a festa para você. Volta pra mim. Interessante quando eu te peço para me explicar e me exemplificar o que é segurança. Eu vou te contar o que eu acho que é segurança, e aí você me diz se faz algum eco dentro de você. Para mim, segurança é alguém que me vê além de todas as camadas que eu demonstro, que me enxerga onde eu nem percebo, que muitas vezes é travesseiro para o meu cansaço, é ombro, colo, que muito mais do que um corpo vê a minha alma. Para mim, segurança é alguém que não precisa falar, que através do olhar e das atitudes me faz perceber-me inteira. E eu tenho vontade de ser inteira com essa pessoa. Faz com que qualquer lugar seja um melhor lugar. E que eu tenha certeza que eu posso ser eu. E poder ser o que sou de forma íntegra me alivia. E para mim, segurança é estar com alguém que é aconchego, que é paz, que estabiliza o meu peito, como se arrancasse qualquer angústia que eu carregue. E que se faz luz diante de tantas sombras que, querendo ou não, a gente tem dentro de nós. A segurança não está no rosto quadrado, nem no redondo, não está no braço gigante, no braço fino, não está na estatura mediana, baixa, alta, nem no corpo truculento, magricelo. A segurança está na conexão sincera daquele que te olha e te vê. Eu gostaria que você considerasse isso quando você olhasse para alguém. Porque muitas vezes a gente carrega tantos estereótipos na cabeça. E a gente eu busco segurança, só que eu associo segurança com perfil. E às vezes eu tô tão na busca da segurança para não ser abandonada, que eu esqueço de entender o que realmente me deixa segura. O que você acha? Fez muito eco tá aqui, inclusive. Porque por um momento, assim, eu pensei que eu não sabia nem o que era segurança. Tentei trazer uma imagem, né? Aí quando você falou do rosto da segurança, eu fui bem literal, mas não era nem, foi tipo o que tava aqui também, coloquei Não, mas pra… você foi honesta. Aham. Sim. Às vezes a gente dá cara para as coisas. É. Cara de inteligente, cara Uhum. disso, cara daquilo. Cara daquilo. E a gente cai em cada cilada.
Eu tenho certeza que você achou que essa pessoa fosse alguém legal, que te respeitasse. Sim, E é interessante quando sim. você se culpa e quando você se coloca como a errada, não tem um movimento, o primeiro movimento de falar, nossa, que bom que essa pessoa já se mostrou quem ela é. Porque eu não quero estar com esse cara. Uhum. Mas pra gente fazer isso, a gente precisa trabalhar uma boa desconstrução aqui dentro, né? Sim. Quando foi que você conseguiu, ou se você ainda está trabalhando, nessa desconstrução interna de que você pode estar inteira, até na entrega amorosa, e isso ser permitido? Eu tô nesse trabalho ainda, porque é isso, né? Existe a transfobia internalizada, né? Então, Me conta. que é esse lugar de tipo, será que alguém vai me amar de verdade? É uma forma de achar, de concordar com esse pensamento social de que as pessoas trans não vão merecer amor. Sendo que eu conheço diversas amigas, e sou muito feliz por isso, que são casadas, têm seus relacionamentos. Mas pra mim isso ainda é um peso, eu acho, de fato, será que esse cara tá afim de mim mesmo? Será que não quer só me fazer sofrer? Porque toda vez que algum homem é muito claro comigo, ele é claro no escondido, é sempre um olhar, um meio olhar, não olho de frente, é um olhar quase que ninguém pode ver, quero que você entenda, mas ninguém pode ver. É sempre de forma promíscua, Você acha mais sexualizado? Esse olhar mais sexualizado? muito mais sexualizado. Uhum. É isso, um olhar que é um olhar sexualizado, que não vai ter tempo para as minhas demandas que exigem segurança. O olhar que não é sexualizado te atrai? Nesse sentido. O olhar que não é sexualizado, eu fico insegura de eu estar sendo a que sexualiza. Olha que interessante. Então, assim, na verdade, esse campo da relação, ela pra mim é algo que eu não sei lidar. Então, por não saber lidar, eu fico com medo, me travo. E é isso, né? Não deixo passar nem o perigo, nem o que vai me fazer bem também. Mas, Rafa, eu acho que você poderia, ao invés de eu não sei lidar, você poderia se contar que você está aprendendo. É difícil mesmo, você tem toda a razão. É uma baita de uma desconstrução, né? Nossa. Não só para você, mas para a pessoa também que está ali. Uhum. Eu fiquei em dúvida desse momento, por exemplo, que você olha, por exemplo, esse cara que te atrai de alguma forma, mas, por exemplo, ele não é sexualizado. Aí parece um limbo, né? Você fica tateando. Eu digo, Como lidar com isso? eu digo que ele é Para só meu onde você amigo. vai nesse momento? Eu digo, acho que ele é só meu amigo. Mas você já coloca ele nesse lugar? É isso, eu não tenho uma autonomia. Eu tenho esse medo de me colocar e a pessoa… assim, eu acho que essa é a frase que fica ali no meio, que é o tipo, você entendeu errado, Rafa. Eu sou seu amigo. Uhum. Sou seu amigo. Porque também foi esse lugar que eu tive por quem eu me atraí a vida inteira. E foi sempre nesse lugar. Ou do sexualizado, né? A gente finge que não aconteceu e faz escondido sem ninguém saber. Nunca conte pra ninguém isso. Imagine você se entregar afetivamente pra alguém num lugar que tipo assim, isso nem existiu. E a sociedade está preparada para esse nunca existiu. Eu acho importante estar falando disso justamente para humanizar esses lugares de que, tipo assim, uma pessoa quando me vê na rua, travesti, não vê que eu sou a filha de uma mãe que me espera, não vê que eu sou irmã de alguém, não vê que eu sou professora de alguém, não vê que eu sou coreógrafa de alguém, não vê que eu pago minhas contas, meu aluguel. Eu sou vista como uma coisa que ninguém vai amar. Assusta mais as pessoas me ver acompanhada do que me ver solitária e sofrendo. E como você se vê?
Eu me vejo alguém que tá lutando pra entender que eu mereço, entender que eu preciso acreditar em quem eu sou, parar de querer ficar só me provando. Eu vivo me provando, eu vivo explicando a mínima confusão ali que houve. É isso, eu preciso ser quem eu sou, entender que eu mereço esse amor, eu acredito nisso. Tô no processo, tô aprendendo. Porque eu acho também que é assim que esse amor vai vir, sabe? Mas eu ainda tô nesse lugar de desconfiar se é possível mesmo. Porque tem tanta coisa que acontece na minha frente o tempo inteiro que me diz o contrário disso, né? Tipo, às vezes eu passo por um lugar, eu tô indo trabalhar. Isso hoje em dia? Hoje em dia. E eu sofro um ataque, né? Verbal. Isso acontece com frequência? Com frequência. Tipo o quê? Olha, eu já tive motoristas de carro de Sim, recente, por exemplo. recente, de carro de aplicativo que não quis me levar. Negou a corrida? Chegou quando eu cheguei, disse que não poderia me levar. Ou então, muitas vezes eu entro nesse carro e acontece algumas coisas, né? Tem o ríspido, que já me trata com hostilidade. Tem o que já me trata com sexualidade. Teve um dia que um colocou a mão pra trás. Ele ficava cruzando tanto o olhar comigo no retrovisor, que eu comecei a ir com o pescoço pro lado assim pra não trocar. Porque ele olhava, eu olhava de volta e eu acho que ele tava entendendo que era uma resposta, né? E ele colocou a mão pra trás no banco, assim. Foi dirigindo com a mão pra trás no banco. E eu rezando pra chegar no meu trabalho. E é isso. Quando eu chego no meu trabalho, eu sou a profissional. Ninguém tá querendo saber que você passou por uma situação, Rafa. E eu me coloco no lugar também que, tipo assim, como é que eu vou contar que uma travesti sofreu um assédio? Quem vai acreditar que uma travesti sofreu um assédio no carro de aplicativo agora? Porque esse homem representa um homem que, se sair eu e ele desse carro e a gente pede por socorro, as pessoas vão vir contra mim. Isso é o que eu penso. Por mais que eu entenda que não é sobre isso e esteja lutando contra isso, na minha cabeça é tipo assim, deixa eu ir aqui da melhor maneira possível com ele pra chegar viva, porque senão eu posso sofrer uma maldade ou dele, ou se ele bota a cabeça pra fora desse carro e diz, essa travesti fez isso comigo, ninguém vai querer me escutar, por mais que eu esteja indo pro meu trabalho. Então… Quando você tá me contando isso, o que você sente? eu sinto uma indignação, assim. Fico muito louca, porque é isso, né? Eu também lembro muito de todas as vezes que eu passei por isso. O que você gostaria de ter falado pra esse motorista? Esse aí que você me contou, essa exata situação. Eu já entendi o que você fez, eu entendo perfeitamente, você tem todas as razões do mundo, infelizmente, pra agir até legítima defesa. Uhum. Mas o que você gostaria de ter feito? Sinceramente, aqui pra mim. Eu queria ter feito… É muito interessante falar disso, que era tipo assim… Moço, por que eu não mereço a gentileza? Por que eu não mereço… Acho que a gentileza mesmo, assim, através de uma fala legal. Eu não tô dizendo que eu não queria que eu queria não ser paquerada. Não precisa me explicar, fala o que você queria falar. Eu queria ser tratada como um ser humano. Então fala pra ele. Você tá lá no carro, sentada, e ele tá te olhando e pôs a mão. Esticou o braço e colocou a mão no banco. O que você falaria? Falar, moço, por que você não acha que pode me conhecer de uma forma que não me atravesse? Você sabia que eu tô indo trabalhar agora? Você sabia que eu tenho uma família, que eu tenho dignidade, que eu não estou aqui vendendo o meu corpo, e eu não tô aqui julgando também quem trabalha com o corpo, enfim, não é sobre isso, mas é sobre assim, tipo, eu estou indo pro meu trabalho. Tem tanta coisa que eu sou. Queria que você fosse agora ver comigo o espetáculo que eu tô montando. Sentasse comigo lá e visse o que é que eu sou capaz de fazer, moço. E que se apaixonasse por isso. Pelo meu trabalho, pela minha inteligência, pela minha criatividade e pelo meu corpo.
Mas quando o Senhor acha que eu sou uma pessoa que eu só vou receber a mão para trás no carro, moço, eu só vou receber a mão sempre na minha vida inteira. Se eu falecer com 90 anos, de 1 ano a 90 anos da minha vida, o que eu vou ter de amor é sempre a mão escondida, que o Senhor nem me olha. Tipo assim, eu tô vendo que o Senhor tá colocando, tipo assim, eu não tô nem fazendo isso. É isso. E eu acho que eu falei pra ele agora, que foi ótimo. Mas eu falaria pra todas essas pessoas que já me trataram assim, nesse lugar do afeto. Além disso, eu tenho uma dúvida. Você quer aquela mão ali? Não. Então fala pra ele. E eu não quero essa mão aqui. Só que é difícil falar isso quando foi assim que a sexualidade se apresentou na minha vida. E quando toda vez que eu acho que vai ser por um outro caminho, do caminho que eu acho que eu mereço, eu me decepciono. Então eu falo, eu não queria essa mão aqui, tire essa mão daqui, mas eu fico me sentindo mais uma vez no limbo de que então não terá nada, não terás nada. Porque o que tem pra você é isso. De verdade, é isso. Você me disse há pouco que você não desiste de você. E também me contou que durante muito tempo você teve medo do abandono. Mas que você aprendeu que, por não se abandonar, você poderia, sim, abdicar de quem não te enxergasse. Eu acho que nessa hora que você vê uma mão escondida de quem não te olha no olho, te desrespeitando, fazendo um movimento que te invade, te agride, que você pode sim colocar esse limite, à sua maneira, sem pensar que se não tiver esse pouco não vai ter nada, mas tendo a certeza que é justamente tirando isso que é nada, que você vai estar em rumo a tudo que você merece. A primeira pessoa que tem que acreditar nisso é você. Muito embora saibamos de todas as dificuldades, mas que essa mão não está à sua altura. A gente tem certeza disso, né? É, e eu gostei também de falar do lance do, né, de querer mostrar, de querer ter alguém que eu possa mostrar as coisas que eu faço. Eu adorei isso. Né? Porque eu sinto muita falta, sabe, também, Pam, por exemplo, vivo um grande momento na minha vida e aí eu tenho minha família, meus amigos, mas eu vou embora sozinha. Saio de uma estreia importantíssima pra mim, eu vou embora sozinha. Tô numa festa em comemoração a um momento que eu tô vivendo, enfim, vou embora sozinha. Eu falo até que eu não posso ficar tão louca porque eu tenho que saber a hora de pedir. Eu tenho que conseguir me levar pra casa porque ninguém vai fazer isso e eu não posso ficar no meio da rua. Então, eu gostei muito desse exercício de pensar assim, meu Deus, olha quanto eu quero mostrar as coisas que eu faço. Eu quero sentar pra um amor e falar, olha essa coreografia que eu fiz. Você sabe o que eu fiquei pensando? Que você me disse que é muito mais fácil você acreditar no desejo por você quando você vê aquele olhar mais sexualizado, que você aprendeu por aí, por esse caminho, mas que muitas vezes ele te leva a desfechos que te frustra, que te magoa. E quando o olhar não é sexualizado, você fica em dúvida. Mas será? Deus se é sexual. Meu Deus, eu tô sexualizando? Será que não é só amizade e tal? E aí eu pensei aqui comigo. E se você começasse a dar mais chance para esse caminho, desse olhar que você não sabe o que é direito, sem se culpar tanto, sem se oprimir tanto, e também sem se abrir tanto antes de sentir segurança o bastante. Mas eu fiquei imaginando esse olhar no meio do caminho, que vamos pensar que seja por amizade. Eu penso que o amor, para ele existir e durar,
Eu já sei que você é romântica. Muito. Ele precisa ter a base da amizade. Se não houver a base da amizade, da confiança e da segurança que você tanto me falou, de nada vale. Nós podemos ser excelentes amantes, mas se não tivermos amizade, cumplicidade, a entrega nunca é plena. Ela é sempre pela metade. Ela tem até uma excitaçãozinha daquele desafio da conquista, da incerteza, mas não tem esse bálsamo da entrega, dessa paz. E aí eu pensei nesse meio do caminho, desse olhar que você não sabe muito bem o que é amizade, e que através desse olhar, cursando na amizade, mostrando o seu trabalho, trazendo para perto, sendo boa companhia, voltando de um grande espetáculo, conversando de como foi. Pode ser que seja só uma amizade, mas pode ser que não. Por você falando sobre isso, sabe o que veio na minha cabeça? Eu sempre tive a caligrafia muito bonita. Meu pai sempre achou importante fazer caligrafia, então caligrafia é muito bonita. E é isso. Pelo meu físico na época e pela minha questão de gênero, ninguém nunca se interessou por mim na escola, no primário ali. E aí tinha o Correio Elegante. E aí o Correio Elegante, eu cansei de ser a que não recebia cartas. E eu disse, eu tenho uma caligrafia bonita. Então o que é que eu fazia? Eu escrevia as cartas para as minhas amigas que queriam mandar para os meninos aquelas cartas. Então, por um segundo, eu estava usando as canetas coloridas, eu estava usando algo que eu tinha de bom, disse, eu tenho isso de bom, eu tenho uma letra boa. Gente, existo. E ia entregando essas cartas. Então, ninguém ia vendo que eu estava sem receber e eu participava da festa, porque senão, para mim também não dava esse lugar de tipo, ninguém tá me vendo aqui, vai me ver sim. Então, me via, eu não recebia carta, mas eu estava de alguma forma ali presente nessas cartinhas, né? Nesse momento. Então, quando você me traz isso, pra mim chega muito assim, o básico, né? O básico, convidar alguém, sair com alguém, com intuito ou não, com o resultado de ficar ou Mas não. esse básico não fez parte da tua vida. Não fez parte da minha vida. Eu nunca vivi esse básico. Nunca vivi esse básico. Quer dizer, vivi com esse meu... Você ficou muito nos extremos. Né? E esse básico, ele é muito desafiador. Porque é nesse básico que você vai ser vista sem precisar esconder nada. Uhum. Sem ficar atrás da caligrafia, entende? Sendo você com as suas imperfeições e perfeições, do seu jeitinho, nas mais variadas camadas, porque a gente acha que tira a camada, mas na verdade a gente só é descoberto embaixo delas. E não tem, para mim, não tem relacionamento verdadeiro que não seja aquele que a gente tenha certeza que a pessoa nos enxerga, nos reconhece. Eu só acredito que a gente se apropria do amor da pessoa quando a gente sabe que ela nos percebeu e nos viu nos nossos piores momentos. Porque nos amar nos melhores, na nossa performance, é fácil. Mas a minha dúvida é, no pior da Rafa, você acredita que possa ser amada? Acredito. Isso. Acredito. Esse é um desafio. Porque quando você reconhece isso, você se apropria do que vem do outro. Caso contrário, a gente sempre fica na dúvida. Será? É a gente que precisa acreditar em primeiro lugar. Tira uma carta aqui, nesse baralho. Onde você quiser.
Tira outra. Essa é a primeira, hein? Uhum. Boa. Na ordem. Me fale. A primeira, atenção. Aqui. A segunda? Um ídolo. Uma data especial. Então me empresta aqui. Nessa ordem aqui. A mensagem do invisível pra você é essa. E não é atenção, né? É aceitação. Aceitação. Ó, que interessante. Aceitação. Um ídolo. Uma data especial. Rafa, quando você tinha 5 anos, quem era o seu maior ídolo? Meu maior ídolo, Ivete Sangalo. Já era? Já era? E já era. Ivete estava bem naquele momento ali, aparecendo na banda Eva, né? 95. Não. Meu maior ídolo era Carla Perez. Ah, era? Não era a Ivete? Não, Ivete também estava aí, mas nesse momento eu era viciada em Carla Perez. Tudo que eu queria ser era Carla Perez. Por quê? Pela dança, pela sensualidade. Carisma, ela sempre Pelo teve carisma. Tipo assim, Carla foi… Eu tive muitos ídolos, né? E eu sempre brinco que, tipo, todo mundo dizia, é jacaré, é jacaré. E eu aceitava jacaré e jacaré é um ídolo pra mim, sim. Mas nesse momento, genuinamente, assim, quem você quer ser quando crescer? Carla Perez. E você não trouxe, mas eu vou perguntar. E esse pai? Meu pai… Você o admirava? Admirava, mas tinha muita saudade dele. Meu pai teve um problema com o alcoolismo. Ele já é falecido, faleceu há 3 anos. Foi ele que me trouxe pra transição. O nosso último papo ele fez, e você, não vai viver, não? Eu disse, como assim? Ele disse, você não vai viver, não. Todo mundo aqui tem uma vida. A gente estava no encontro com a família. Quando isso? Isso em 2021, voltando da pandemia. Nossa. Foi nosso último encontro e foi quando eu tava voltando pra São Paulo. Tinha dado tudo certo, eu trabalhei a voltar. E eu tava vindo, fui me despedir dele. Ele virou pra mim uma hora e falou, você não vai viver, não? Eu disse, como? Mas na hora eu entendi o que ele me falou. Ele disse, todo mundo aqui tem uma vida, Rafa. E todo mundo lida. Viva e a gente vai lidar. Então, toda vez que eu tô hoje, assim, que eu passo por uma situação ruim na rua, acontece isso nesse Uber, eu passo pela rua de manhã cedo e não trabalhar e a pessoa acha que tem que me dizer alguma coisa. Eu digo assim, meu pai, eu tô no caminho que meu pai me disse que estava tudo bem. Que horas é que eu iria? Ele te abençoou, né? Ele me abençoou. E te libertou. E ele nunca esteve nesse lugar do que me culpava. Eu queria sandália rosa, era rosa. Eu queria brincar de jantar. Minha brincadeira, meu pai queria fazer um jantar. Ele fazia o jantar, a toalha e tal. A caligrafia, como eu falei dele. Só que ele tinha essa questão com o alcoolismo e ele ficava muito tempo sem ir lá em casa. Então eu morria de saudade dele. E acho que esse lugar do abandono, assim, eu me sentia muitas vezes ali. Esse aniversário de 5 anos, ele não foi? Foi. Tem pouquíssimas fotos com ele. Mas ele foi? Mas ele foi. Porque eu não sei por quê. Foi a primeira coisa que você me disse aqui. E nós estamos fechando com essa mensagem do invisível. Nosso primeiro ídolo costuma ser nossa mãe ou nosso pai? Eu arriscaria dizer que o seu ídolo foi esse pai. E quando você disse que a sua amiga perguntou, para quem você olhava, Rafa, na foto?
Eu arriscaria dizer que era para ele. Porque você teve um pai que desde o começo te aceitou. Com 5 anos, você podia estar inteira ali, vivendo como ele te propôs. E a data especial, seu aniversário de 5 anos, um ídolo, ele. Que aceitou. Que pena que o alcoolismo fez com que em algum lugar dentro de você houvesse a sensação da inconsistência, insegurança. Mas de alguma forma, existiu alguém que te gerou, que te aceitava como você é. Isso é uma das coisas da vida que não tem preço e que pesa o suficiente para muitas vezes ser o combustível que a gente precisa. Quando a vida diz não, quando as portas se fecham, quando a gente se questiona sobre continuar. Talvez essa seja uma das funções do ídolo, né? Que não precisa estar aqui fisicamente, mas sempre está na gente, né? Vou escrever uma mensagem para você. Que todas as vezes que houver dúvida sobre seu merecimento, você se lembre daquela criança segura de si, daquilo que tinha certeza que havia nela, com as mãozinhas na cintura, como quem sabe o poder que tem e o rosto convidando o mundo a encarar a sua própria força. Nunca subestime aquilo que sai e se destaca dos extremos. O básico pode ser justamente o lugar que você procura. Até porque, ainda que ousada, sempre poderá experimentar e perceber que o básico também lhe cai muito bem. O amor é assim, tranquilo, sereno, seguro e pacífico, e com toda a certeza te serve perfeitamente. Rafa, muito obrigada.
Obrigada, meu amor. Foi um prazer Muito obrigado. conversar com você, viu? Um prazer também. Até a próxima sessão. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.